Uhum. A vinheta aparece no início do vídeo ali. Aí eu coloco o patrocinador agora. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua fidelidade em estar consumindo os nossos conteúdos sobre carreira, negócios e empreendedorismo. Como vocês sabem, toda semana trazemos um convidado especial para compartilhar um pouco da sua história, insights sobre carreira, sobre os negócios que essa pessoa esteja envolvida, trazer uma visão de mundo diferente para que nós que estamos aqui acompanhando, eu e vocês, possamos adquirir ainda mais conhecimento, possamos aprender mais e evoluir, avançar em direção aos nossos objetivos, que no final do dia é obter cada vez mais sucesso. Eu sempre comento, vocês sabem disso, que sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro ou ser o número 1 lá na companhia que você está conduzindo, né? Mas é você fazer muito bem aquilo que você se predispõe a fazer. E fazer isso através de conhecimento que outras pessoas se predispõem a compartilhar conosco é uma dádiva, é uma bênção, e eu espero que esse conhecimento que vai ser adquirido hoje aqui com uma convidada especial te ajude também a traçar os seus planos de futuro, seus objetivos e também de sua família. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dizer a você que o nosso patrocinador oficial é a PPIC, é uma firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais, é uma das principais firmas sediadas aqui no Brasil, mas com presença internacional. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre os serviços prestados por essa importante firma, acessa aqui o QR Code, vai até o site e lá você vai ter todos os detalhes do que eles podem oferecer para a sua empresa, como eles podem te ajudar no desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade dos seus negócios. E sem mais delongas, quero dar as boas-vindas a Mila Olano. Muito obrigado por vir aqui, veio de longe, lá de Atlanta, para compartilhar um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua carreira, dos insights aí que você tem vivido nesses últimos anos e especialmente tirar dúvidas, explicar um pouquinho sobre o tão famoso, né, EB5. Então, estou muito feliz de ter você aqui, porque você é uma grande amiga que eu adquiri ao longo dos anos, e ter você aqui para ouvir um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, sobre o que você tem conduzido e como o EB5 tem se tornado uma estratégia de realização de sonhos de tantas famílias, né? É muito legal. Então, obrigado, viu, Mila? Muito obrigada a você, Léo. Um prazer imenso estar aqui com você hoje à noite. Obrigada pelo convite. Como o Léo falou, meu nome é Mila, sou brasileira, mas já moro nos Estados Unidos há quase 20 anos. Não moro mais em Atlanta, Léo. Eu mudei para Carolina do Norte, lembra? Que legal, é mesmo. Você tinha comentado. É que faz pouco tempo, então ainda vale. Tempo, então ainda vale. Tá bom. Mas é isso aí, muito obrigado mesmo. Atlanta foi onde você, de fato, se tornou americana. Exato. Porque tudo começou na Flórida, né? Tudo começou na Flórida. Comecei como estudante nos Estados Unidos e terminei ficando por lá. Conheci o meu marido, ele é espanhol, né? Mas a vida me levou a ficar por lá, né? Conheci o meu marido em Atlanta. Então, realmente foi aí onde a minha vida começou a ser construída, né? Morei em Atlanta por 15 anos, né? E no verão do ano passado, a gente fez a decisão de se mudar para Carolina do Norte, para uma cidadezinha chamada Wilmington. Bacana. Se você já assistiu aquele filme O Pai da Noiva, sim. Então, foi filmado lá. Que legal, olha só. Uma cidade pequena. É uma cidade pequena, relativamente pequena. Comparado com as outras que você já passou, né? E muito bom para família. Exatamente. Nossa, como você sabe, eu tenho 4 filhos, né, de 7, 9, 11 e 13 anos. Legal. Então, para mim, morar em uma cidade mais tranquila que uma capital era um ponto muito importante. Muito bacana. E eu acho que eu já vou começar por essa questão, antes da gente entrar nas questões de negócios e tudo mais. Como é ter 4 filhos num mundo que hoje pessoas não querem ter filhos, ou tem 1, 2 no máximo? Como é ter 4 filhos, ser mulher? Porque a gente tem trazido muito essa questão do protagonismo da mulher, e as mulheres têm relatado que é muito difícil ter filhos e trabalhar, às vezes tem que abdicar do sonho e tudo mais. São vários os desafios. Como você equilibra tudo isso, né? Ser executiva de uma importante empresa sediada em Nova York, mas com presença quase no mundo todo,
ter 4 filhos, um marido, como é que você administra tudo isso? Pois é, né? Realmente, as pessoas me olham e falam, ou você é corajosa ou você é maluca. Ou um pouco de cada. Pois é. Eu sempre quis ter 4 filhos, Léo. Eu acho que a maternidade é um presente de Deus. Eu acho que eu não mudaria nada na minha vida, né? Eu acho que quando eu tive as crianças, realmente, eu tomei aquela pausa na minha vida profissional por alguns anos, quando eles eram bebês, Uhum. né? E eu tenho a sorte, Léo, que eu casei com o meu melhor amigo. Que Né? legal, muito Então, eu bom. tenho todo o apoio do meu esposo em todas as decisões profissionais, desde o começo, desde o momento que eu decidi Uhum. voltar para o mercado de trabalho e em cada crescimento, né? Em cada etapa que exigia um pouco mais do meu tempo, um pouco mais de viagem, um pouco mais, né? Eu fora do lar, eu sempre tive o apoio 100%, né? Eu acho que é muito importante também entender que dentro do domicílio, dentro do lar, é aquele trabalho em equipe. Né? Tanto como esse mesmo trabalho em equipe que você tem numa empresa para dar certo, é aquele mesmo trabalho em equipe que tem dentro de casa, né? Eu sempre falo, meu marido e eu, a gente sempre conversa, né? O matrimônio não é só olhar um ao outro, né? E apontar os dedos e cobrar, né? Mas é a gente olhando juntos para a mesma direção, né? Muito Nós bom. temos os mesmos objetivos na vida, que é providenciar aos nossos filhos um bom futuro, né? Eu também quero ensinar para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Que o que elas quiserem fazer na vida está a seu alcance, Sim. né? E ainda que eu viaje tanto, eu sempre coloco a minha família em primeiro lugar. Né? Eu tenho os meus clientes, eu tenho respeito, eu viajo, eu sou a vice-presidente de toda a América Latina, então realmente eu viajo para os países para ter esse contato pessoal com as pessoas, mas nos finais de semana eu estou em casa. Muito Né? bom. Então, e isso eu ensino aos meus filhos, que é quando eu estou em casa, eu estou em casa. Quando a mamãe está trabalhando, a mamãe está trabalhando. Né? E eu tenho o apoio total do meu marido. Então, eu tenho muita sorte. Que legal. Parabéns, né, ao maridão, que é um super parceiro e de fato isso que você mencionou é super importante, né? O relacionamento conjugal ele não é apontar os dedos ou ver falhas ou enfim, essas coisas chatas. É de fato ser parceiro, focar no futuro, nos sonhos a serem realizados, né? Então, isso é muito bacana. E aí consegue muitas vezes construir uma família linda e estruturada, com foco Exatamente. em desenvolvê-los. Então, você tem 2 filhos e 2 filhas. Isso. E mostrando claramente para suas filhas que é possível realizar qualquer sonho. Ser esposa, ser dona do lar, ser executiva, ser realizadora dos seus próprios desejos, né? Ter um bom relacionamento em casa. Então, isso tudo muito bacana mesmo. E inspira todo mundo que nos assiste aí. E você ficou quanto tempo fora do mercado? Fora do mercado, nós casamos em 2009, trabalhei até eu ter o meu primeiro filho, trabalhei em uma empresa inglesa de comunicação, de educação e comunicação, foi muito legal. E para mim foi uma decisão bem difícil, porque eu gostava do que eu fazia, né? E quando o Juan Pablo nasceu, que é o meu primogênito, eu fiquei muito em cima do muro, Léo, sabe? Eu falava, será que eu saio do mercado de trabalho? Será que eu fico em casa? E realmente, quando você coloca no papel, né, todos os momentos que você vai ter com o seu filho recém-nascido, com o seu filho pequeno, não tem preço, né? Então, realmente foi uma decisão do meu marido e eu, e falei, ok, se eu sair do mercado de trabalho para me dedicar aos filhos, estamos bem? Né? É uma decisão que se faz juntas, sabe, Léo? E eu tive todo o apoio, né? Então, eu fiquei por 5 anos fora do mercado de trabalho. Né? Não, 6, desculpa. Em 2016 a Lucia nasceu, então foram 6 anos no total. Entendi. Então, o que aconteceu? Ainda que eu saí do trabalho corporativo, eu sempre continuei trabalhando em alguma coisa, e uma das coisas que me permitiam estar em casa, né, e manter, né, o relacionamento fora de casa era fazer traduções simultâneas, né? Bacana. Então eu sempre fiz tradução, porque eu também tenho o meu diploma em espanhol, falo espanhol, inglês e português. Então eu fazia traduções simultâneas em hospitais, né, em escolas e também em jurados, né? Quando tinha todo o júri e tudo isso, para mim ajudou bastante. Muitos deles eram voluntários, mas também eu comecei a trabalhar para uma empresa que fornecia esse tipo de serviços e eu também dava aula de spinning, ou que dava legal. aula de water aerobics, e eu sempre levava os meus filhos, né, comigo para que eles viessem que era importante ver uma mãe ativa, né? Então, para mim, isso foi muito, muito importante. E foi aí que eu cheguei no EB5, Léo.
Porque que aconteceu? A minha filha já estava começando os 2 dias no pré-escola, naqueles meio-dia, né? De 9 da manhã ao meio-dia. Pequenininha para socializar e conhecer amiguinhos e demais com o pessoal do bairro. E eu comecei a cada vez mais me involucrar ainda mais com traduções, gostava, eu sempre tive esse desejo de ajudar né, e aportar na sociedade de alguma maneira. Uhum. E o meu primo trabalhava para uma agência de imobiliária, mas de comercial, né? E dentro dessa própria empresa, eles tinham a área de brokers, que era o Sequence, que é o Jim King, que você Perfeito. conheceu, o Mike Zanuck e demais. E que até hoje eu tenho um respeito impressionante por eles, porque eles me deram uma oportunidade maravilhosa, né? Então, eles, numa reunião, do nada, perguntaram, nossa, que interessante seria se nós tivéssemos alguém na nossa equipe que falasse ou português ou espanhol, né? E o meu primo levantou a mão e falou, olha só, então, a minha prima fala os dois, Que né? legal. Fala tanto português como espanhol. E eu entrei no mundo EDC5 fazendo traduções simultâneas. Entendi. Não, em reuniões e demais. E eu me apaixonei pelo programa, me apaixonei pela indústria. E com isso, eles me ofereceram um trabalho em 2 meses. Uau. Né? E nesse trabalho e demais, eu comecei a ser a Global Coordinator, né? A coordenadora global de todos os eventos e o desenvolvimento de negócios para a Invest América, né? Entendi. E até hoje, eu sempre tenho um respeito muito grande. Sempre quando eu vejo o Mike, né, o Mike Zanuck, em qualquer evento, em qualquer conferência, eu tenho muito orgulho de dizer que ele foi um dos meus maiores mentores na minha carreira profissional no dia de hoje. Que legal. De fato, é uma pessoa muito gentil, muito Muito. educada, né? É uma pessoa com bastante experiência Bastante. no setor. E tá vindo pro Brasil também, acho que mês que Tá vem, né? vindo pro Brasil mês que Maio ou vem. junho. E isso é bem legal. A gente vai receber ele também. Bem legal, então imagina, e por isso, para trabalhar com a Invest América, era um banco de investimentos, né? Um boutique, que oferecia diferentes tipos de investimentos EB5, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Foi uma né? porta de entrada maravilhosa, né? Porque aí você Maravilhosa. conseguiu aprender todas as possibilidades do EB5. Exatamente. E, enfim, ter uma escola robusta já desde o início é muito importante, Muito né? importante. E tudo começa com um bom mentor. Sem dúvida, Não. sem dúvida. E aí esses mentores, eles são levados para a vida toda, né? Como Pra você vida mencionou, toda. às vezes você tá num evento ou encontra numa viagem, em qualquer lugar, você tem uma boa referência daquela Sim, pessoa, você vai sempre. querer cumprimentar, conversar. E isso é um ponto legal que eu sempre falo, assim, os nossos concorrentes, eles não precisam ser encarados como o fato de estarmos no mesmo negócio não nos faz ser um contra o outro, Exatamente. né? Somos competidores, mas precisa existir uma certa cordialidade entre as partes e até mesmo um respeito e honra àqueles que te ensinaram, né? Então isso é bem legal. Bem legal. E aí, nessa função de coordenadora global, você começou a apresentar o que era o EB5 Exato. para vários potenciais clientes ao redor do mundo. Isso, aí o que acontece? Como a Invest América tinha presença em todo o mundo também, eu comecei a ter esse relacionamento com investidores da Índia, com investidores da Europa, com investidores do Brasil, do México, da Colômbia, do Chile. Então, eu era a única que falava português e espanhol, então realmente eu passei pelo aquele accelerated track, né? Eu fui por aquele aprendizagem acelerado, relâmpago, porque não tinha mais ninguém. Boa. Então, literalmente, eu aprendi na prática. Isso é Né? muito legal, uma panela de pressão, né? Nossa, foi uma panela. E foi muito bom pra mim. De fato, quando nós nos conhecemos em março daquele ano... Nossa, quando foi isso, gente? Eu tinha acabado de começar com a que a gente Invest se América, conheceu? Naquela primeira Ah, vez. foi 2018, 2019, Imagina, foi por aí. faz Faz um tempo, antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Tinha um mês com a Invest América. Né? Então, aquela foi o meu primeiro evento. Né? Então, eu sempre guardo com carinho, porque vocês também foram super gentis isso. recebendo a gente. Já aprendeu muito com vocês. Nossa, e eu aprendi muito com aquele evento. Foi onde que eu entendi e tendo esse relacionamento, comecei com a coordenadora global, tendo esse relacionamento direto com os investidores, mas também organizando os eventos, como funcionava, entendendo os benefícios. Porque, como você sabe, o Visto EB5 é um programa federal. Né? Então, é um programa de vistos para investidores imigrantes. Né? Qual que é o intuito, o objetivo desse tipo de visto? EB é Employment Based, né? Que quer dizer um visto baseado em empregos. Perfeito. Né? Então, os 2 requisitos desse visto é a geração de empregos, 10 empregos por investidor dentro de um projeto EB5 e um investimento mínimo de $800 mil. Né?
voltando um pouco para trás, o que é realmente o EB5 é o caminho direto para Green Card, né? Porque tem diferentes outros tipos de EBs, né? Tem o EB1, o EB2, EB3, EB4 e o EB5. E o EB5, na verdade, é o mais fácil, mais direto, mas o mais caro. Entendi. Né? Porque existe esse investimento que é um requisito, e não é eu ou a incorporadora ou o banco pedindo dinheiro, senão que é o preço, né? A etiqueta que coloca o governo. Foi o governo que determinou que é $800 mil. Para você que deseja viver nos Estados Unidos legalmente, ter acesso ao Green Card. Exatamente. Existem vários caminhos, o EB5 é aquele mais fácil, mais rápido, mas o mais caro. E o mais caro. E quem determinou essa característica foi o próprio governo dos Estados Unidos. Exatamente. Esse programa já tem estado desde os anos 90, né? Tem crescido muito com os anos. Acho que o mundo conheceu o EB5 nos anos 2008, 2009, quando teve aquela crise imobiliária muito grande nos Estados Unidos. E precisava de investimento do exterior. De capital, porque os empreendedores não conseguiam mais empréstimo dos bancos, ninguém estava emprestando, ninguém estava comprando. Então, tinham todos os empreendimentos imobiliários parados, né, sem capital. E foi quando descobriram o EB5. E muita gente ao redor do mundo tem o sonho de viver nos Estados Unidos por inúmeras questões, né? Cada um vai ter o seu próprio objetivo. Exatamente. Tem gente que é educação, tem gente que é aposentadoria, tem gente que é negócios, tem gente que eu já ouvi falar que o tipo de faculdade, né, que a filha queria ter era valorizado só nos Estados Unidos. Então, tem um mundo à parte acontecendo lá, a gente não pode negar. E aí você pode ter acesso através de um mecanismo desse, né? E foi super sábio, assim, do governo dos Estados Unidos, à época, investir nisso, porque muita gente ao redor do mundo com dinheiro, querendo viver lá, então investe, útil, né? agradável. É isso aí, é isso aí. Pois é, então, eu acho muito interessante também o objetivo desse visto, né? O objetivo realmente é esse impacto na economia americana, esse fomentar a economia local, né? Não é somente eu construir prédios e edifícios e estruturas, porque antes de 2008 e 2009, a maioria dos projetos EB5 eram projetos de infraestrutura pública, né? Ou eram projetos mais fora das cidades grandes, né? Com o EB5 sendo descoberto pelas grandes empreendedoras, então foi que começaram esses grandes edifícios, hotéis, residenciais e tal. Mas o foco mesmo é fomentar a economia americana, é gerar empregos. Então, você me empresta seu dinheiro, né? Esse dinheiro entra no projeto, né, selecionado, esse projeto gera os empregos e em troca você recebe o EB5. Perfeito. É um processo que demora um pouco, tá? Sempre quando você olha... São anos. São anos. Tá. São anos. Então, você tem que ter isso. Que você tem que ter certeza que você tem esse músculo financeiro, Perfeito. né? Porque você não vai ver esses $800 mil entre aproximadamente 5 anos. E não é só o $800 mil, é só a taxa do EB5, né? Mas existem outros valores ali, acessórios, que estão envolvidos também, né? Você acha que chega ao quê? 10, 20% desse valor? Tem a taxa administrativa, que é o 10% do investimento, mas é uma vez só. Perfeito. Tá bom? É só uma vez, você Ou paga... seja, de 800 já vai para 880. Que é importante a pessoa entender que, eu tenho $800 mil aqui guardado, eu vou investir tudo nisso. Não é na vírgula, né? Precisa ter uma margem segura, porque tem outros custos. Claro. Então, tem o custo da taxa administrativa e tem o custo também da área legal, né? Nós fazemos a área de investimento, mas a parte mais importante é a parte do advogado de imigração. Perfeito. Né? Tem que olhar o Precisa EB5. ser americano ou pode ser brasileiro? Não precisa ser americano, mas precisa ser registrado nos Estados Unidos. Entendi. Então, tem que ser um advogado de imigração que tenha as licenças nos Estados Unidos para representar os clientes que queiram fazer esse tipo de visto. E aí tem nosso parceiro, né? Tem os nossos parceiros que vocês já escutaram no podcast do Tadeu, acho que foi um mês Sim, atrás. um mês atrás. Que é ótimo, é uma das pessoas que nós trabalhamos bastante, muito conhecimento, maravilhoso, né? Então, quando você chega com essa ideia, fala, nossa, vamos fazer um planejamento de imigração nos Estados Unidos.
eu e minha família temos a intenção de hoje, amanhã, 1 ano, 3 anos ou em 10 anos ser residentes dos Estados Unidos, construir o nosso futuro nos Estados Unidos. E eu estou considerando a residência, o green card, né? Eu quero para mim, para os meus filhos que já querem fazer a universidade lá ou já estão lá e precisam do green card para abrir o almanaque de oportunidades né, de empregos. Então, qual é o meu planejamento, né? Então, eu tenho que olhar, primeiro, eu tenho um músculo financeiro, né? Posso viver sem esse dinheiro por mais ou menos 5 anos. Vou ter um rendimento anual muito baixo, né? Tenho também essa flexibilidade de pagar as taxas e demais. Então, realmente, o perfil de um investidor EB5 é muito, muito específico, né? E o que acontece com esse investimento? Ele aplica para toda a família, Léo. Então, é para a esposa, para o esposo e para todos os filhos menores de 21 anos não emancipados. Legal. Então, se você é casado e tem 5 filhos menores de 21 anos, um investimento para toda a família. Né? Se tem os 5 filhos com uma filha de 20, ainda dá tempo. Porque no momento da aplicação do EB5, a idade do filho congela. Então, ainda que o processo demore e passe dele cumprir 21 anos, a idade perante a lei continua 20. Boa. Então, é bem interessante saber isso também. Né? Então, se a família for grande, o custo per capita reduz substancialmente, né? E também tem as pessoas, os adolescentes ou os adultos jovens que têm 18, 19 anos, que já começaram a universidade dos Estados Unidos. Os pais não têm interesse na residência americana, então eles patrocinam, né, o EB5 para o filho ou a filha que já está nos Estados Unidos. Pode fazer isso? Pode. Entendi. Né? Ou eu sou um jovem empreendedor que tenho a minha esposa, meus filhos, mas nós não temos um capital, o meu avô vai patrocinar? Pode? Pode. Essa questão do patrocínio é importante falar, porque, como você mencionou, o advogado é extremamente importante, né? O Tadeu comentou, por exemplo, que o volume de documentos envolvido é gigantesco e muitas vezes a pessoa não tem toda a documentação para apresentar ao governo. Então, existe uma preparação prévia. E uma das obrigações, isso é óbvio, né, pessoal? É mostrar a origem daquele recurso. Então, se um jovem vai, ele tem que ter esse dinheiro. Então, quando você fala o patrocínio, é de fato, olha, eu não tenho origem nenhuma, mas o meu pai vai patrocinar a minha entrada no programa. É isso, né? Isso. Então, a origem dos fundos vai ser feita na origem dos fundos da doação do pai. Né? Então, você tem que construir, né, onde vieram esses fundos, porque a lei americana é muito estreita contra a lavagem de dinheiro. Então, você tem que contar a história. Ah, então tá bom, essa foi uma doação, um empréstimo do meu pai, do meu avô, do meu tio, né? Tá bom, da onde veio? Tá, do meu pai. Então, esse dinheiro chegou ao meu pai de onde? Então, quanto mais para trás você conseguir voltar na história, melhor. E o mais importante, que é o trabalho mais difícil para os advogados de imigração, é a documentação da movimentação de cada transação, né? Que esses $800 mil passaram no passado, tem que ser documentado, traduzido e apresentado para os Estados Unidos, juntamente com o pacote do visto EB5. Mais 7 anos de impostos. Então, a declaração de impostos, na verdade, do brasileiro, ainda que muito brasileiro não gosta, mas é um dos documentos de declaração de impostos mais completos que eu já vi. Então, realmente, aí conta muito do patrimônio, de onde veio o dinheiro, de tudo. Então, conta já um pouco da história. Então, todo o demais é um complemento. Sim, a Receita Federal Brasileira já ganhou vários prêmios, aí já foi referência, porque a tecnologia de fato é bastante avançada, né? Bastante avançada. Melhor que dos Estados Unidos, bem honesta. Ah, é? Pela sua experiência é melhor. Boa. Muito, muito bem contada a história, né? Muito mais fácil de entender também. Só é trabalho. Sim, dá um trabalho. Mas aí, num processo desse, facilita, por exemplo, bastante. Né? Então, isso é muito bom. Facilita bastante. Se fosse para você elencar os 5 principais casos de pessoas que desejam, quais seriam, assim, as motivações, os 5 principais motivos que levam as pessoas a decidir por um EB5? Bom, vamos começar primeiro pela família, né? Eu tenho minha família, casei, tenho os filhos, eu quero levar minhas famílias a oferecer uma segurança, primeiro, né? Dependendo do país, na América do Sul, por exemplo, agora no Peru estão existindo muitos sequestros, né? Muitas ameaças, porque a economia no Peru está muito ruim. Então, a gente tem visto uma petição de EB5 bastante grande, porque as famílias estão assustadas. Então, elas estão indo para a Espanha esperar o EB5 e logo vão para os Estados Unidos, porque tá. Então, das maiores razões é a segurança, né? Logo depois, a educação.
né, a esse acesso a uma melhor educação para os meus filhos, né, qualidade de vida, realmente a qualidade de vida do dia a dia, o acesso de tudo que você precisa, tanto na área de saúde, na área de educação, na área de lazer, né? Realmente isso é um plus bastante grande quando você muda para os Estados Unidos. Então, eu resumiria mais em 3, né? Que é a família, a educação e o lazer. Entendi. Né? A acessibilidade, a segurança, né? Mais que nada. Então, não são 5. Família, educação, lazer, segurança e a acessibilidade, né? Que poderia ser em qualquer tipo de benefício. Legal. E aí, se a gente fosse pensar na característica da pessoa, dinheiro é um fator, obviamente, mas às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu sou um executivo brasileiro, tenho uma carreira consolidada aqui. Se você aplica para essa modalidade, a partir do momento que você aplicou, você já pode olhar oportunidades de trabalho no exterior, lá nos Estados Unidos, ou ele tem que aguardar, de fato, a documentação ser concluída? Aí depende, porque daí o EB5 são 2 processos, o processo consular e o processo que você pode fazer o registro de status imediato já vivendo nos Estados Unidos. Nesse caso, a gente está falando do processo consular porque o executivo continua no Brasil. Né? Então, primeiramente, esse executivo tem que fazer a decisão. Realmente, eu quero residir nos Estados Unidos, quero morar para lá, quero fazer a saída fiscal do Brasil ou não. Então, são várias decisões antes do EB5 que tem que ser feita. Primeira recomendação que a gente sempre faz para qualquer cliente que esteja pensando em mudar para os Estados Unidos, senta com o advogado de imigração. Primeiro, tá? Porque existe um alfabeto de vistos, né? Para todos os tipos de vistos e objetivos e finalidades que têm as consequências também, tanto tributárias quanto no estilo de vida do investidor. Primeira etapa. Falou com o advogado de imigração, ele falou, realmente o melhor caminho para você atingir os seus objetivos de imigração é o EB5, então tem que considerar os processos, né? O primeiro é contratar o advogado de imigração e começar todo o processo de origem de fundos assim que fizer a decisão. Por quê? Porque o processo de origem de fundos é a parte mais demorada do processo. Às vezes as pessoas falam para mim, não, Mila, eu tenho tudo certinho. Mas esse certinho pode demorar 3, 6 meses, porque é a tradução, é a cópia, não falta uma transação aqui, outra transação lá, uma casa que vendeu, um aluguel que não saiu. Então, essa origem de fundos é bem complicada. E, paralelamente, a escolha do projeto, né, onde entra a Canam. Né? Hoje em dia eu estou com a Canam, sou a VP da América Latina, e a Canam é um centro regional, operador de centro regional, que nós gerenciamos fundos EB5, né? E nós levantamos fundos EB5 de investidores internacionais e entram em projetos aprovados da imigração, né? Então, os nossos projetos, eles variam, né, em projetos rurais, projetos de infraestrutura, projetos de comunicação, projetos residenciais. Então, nós temos um portfólio bastante diversificado, né? E o nosso papel como centro regional é realmente ter essa certeza, né, colocar todos os meios possíveis para que o investidor alcance os 2 objetivos, de imigração e de investimento, né? Da nossa parte, em área de documentação, o Centro Regional cuida toda a documentação da parte de investimento. A única coisa que a gente precisa fazer é com que ele preencha o formulário com um advogado de imigração. Nós cuidamos dos formulários de aprovação direta do projeto com a imigração, né? E nós cuidamos também de toda o que é a auditoria, do que são os relatórios trimestrais. Temos um compromisso total com a transparência, o investidor vai saber exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro, como está a geração dos seus empregos, como está o avanço, né, o empreendimento investido. Então, voltando para o processo, o investidor elegeu o advogado, começou o processo de origem de fundos, contratou, né, e decidiu o projeto, né, de centro regional. Então, nós mandamos todo o formulário da nossa parte para o advogado de imigração para ser colocado junto com a petição. Nesse momento, do momento de envio da petição para o EB5 até você receber o seu green card, vai depender da localização do seu projeto. Com a nova lei que foi renovada do EB5 em 2022, existem agora também o que são os vistos reservados EB5, né? Que são 32% dos vistos EB5 estão reservados 20% para áreas rurais, 10% para áreas urbanas de alto desemprego e 2% de infraestrutura. O projetos rurais tem processamento prioritário.
né, uma prioridade nacional. Então, eles processam entre 9 a 12 meses para aprovação inicial. E os projetos em área humana, em áreas urbanas, demoram aproximadamente 18 a 24 meses para serem aprovada a petição inicial, né? Então, esse faz uma diferença bastante grande antes da mudança Ou seja, das leis. só a escolha de qual localização já impacta em pelo menos 12 meses. Aí, exatamente. De 6 a 12 meses. Aí isso realmente é a decisão da família, que tanta pressa eu tenho, né? Porque às vezes um projeto urbano talvez não seja rural, mas já consta com todas as aprovações necessárias. O projeto rural ainda esteja esperando uma aprovação, ou você tem que sentar e analisar todos os prós e contras de cada projeto e dos objetivos familiares. E aí quem traz esse know-how é o Centro Regional. O Centro Regional apresenta as possibilidades, né? E com cada projeto tem todos os seus avanços. Centro Regional é quem de fato administra a obra ou não? Qual é a função? EB5. Nós somos aquela ponte entre o investidor e o empreendimento. Entendi. Nós juntos entramos nesse projeto como parceiros limitados, né? Então nós juntos com esses investidores EB5 estamos aí, né, tendo certeza que esse investimento EB5 está no projeto selecionado e que esse capital esteja gerando os empregos necessários para que eu consiga o meu green card, né? Porque você tem os dois riscos de imigração e o risco de investimento. O risco de investimento é que o meu projeto não seja capitalizado o suficiente, não se construa e não devolva o meu dinheiro. O risco de imigração é que ainda que se construa, ele não gere os empregos, eu não recebo o meu green card. Ou recebo o meu green card condicional por 2 anos, mas não gerou os 10 empregos. Então, eu não consigo retirar as condições. Então, você tem que procurar um centro regional de qualidade. Exatamente. Que consiga fazer uma triagem, uma due diligence adequada daquele empreendimento que está sendo construído. Exatamente. E tudo mais. Que é o que a Canaan faz. Exato. A nossa trajetória de sucesso, na verdade, Léo, é impressionante. Nós já temos mais de 30 anos no mercado, já temos mais de 60 projetos, né, no dia de hoje completos. 51 deles nós já devolvemos o capital para os investidores, né? Então, até hoje, nós já levantamos mais de 3 bilhões de dólares. Só em fundos EB5 e já reembolsamos 2 bilhões. Né? Então, realmente, é uma presença bastante forte no mercado. Por quê? Porque nós sempre nos baseamos num approach, né? A gente sempre considera ou a gente analisa todos os projetos de uma maneira sumamente conservadora, né? Então, a gente é muito, muito, muito cuidadoso nos projetos que a gente seleciona, que estejam completamente capitalizados, que tenham um colateral acessível, que tenham um senior loan já, né, garantizado, que eles tenham, por exemplo, uma garantia de finalização de construção. No EB5, o seu investimento tem que estar a risco. Não pode existir nenhum tipo de garantia física. Eu não estou comprando uma casa, não estou comprando um apartamento, eu não sou dona ou sócia, né? O meu único objetivo dentro desse projeto é a geração de empregos, é o impacto na economia, né? Mas eu também tenho que saber que esse empreendimento é sério, que esse empreendimento está capitalizado, que esse empreendimento vai ser capitalizado durante aqueles 5, 7 anos que o meu dinheiro vai estar nesse projeto para que eu receba o meu dinheiro de volta, né? Então, a due diligence, né, de um projeto EB5 vai muito mais além de hoje. Eu tenho que olhar hoje, ontem, como é que foram os projetos de antes, como foi a trajetória de sucesso desse empreendedor e o depois. Vai estar capitalizado o suficiente? Quais são as garantias que me oferece? Quais são os colaterais? Quais são os subsídios que eles recebem? Então tá. Então, isso minimiza os meus riscos e me dá a confiança que eu vou conseguir o meu green card e o meu dinheiro de volta. Muito legal, bacana ouvir tudo isso. E, de fato, para quem deseja né, seguir por esse caminho, tem que se associar a um centro regional de qualidade, né? Exatamente. E aí tem você como referência para poder assessorar toda essa turma. E aí eu vou tomar a liberdade de colocar um tempero adicional, porque depois que contrata o advogado de imigração, depois que já decidiu o centro regional, que vai apoiar e tudo mais, é importante também, dependendo da característica familiar, né, da pessoa ali, da família, contratar uma consultoria tributária, e aí a PPIC pode ajudar bastante para compreender qual é a estrutura financeira do pessoal na hora ali, porque às vezes tem empresa,
ainda no Brasil, e aí precisa às vezes participar de um processo de M&A para desinvestir, às vezes não, às vezes quer continuar com o negócio, não quer desinvestir, mas aí vai ter rendimento aqui, vai ter que estudar o impacto tributário da pessoa física lá nos Estados Unidos. Às vezes tem outros rendimentos de aluguéis, de ações aqui no Brasil, como é que isso vai refletir lá nos Estados Unidos? Então, todo esse panorama tributário envolvido nos ganhos que a pessoa física tem aqui, seja porque é um empresário ou executivo ou construiu um certo patrimônio, precisa ser colocado na ponta do lápis para entender também o impacto e chegar lá nos Estados Unidos, cumprir a regra de lá, né? E também cumprir a regra brasileira, porque dependendo da sua decisão, você vai ter as duas pernas aí. E eu falo sempre, Léo, não espere. Não espere para fazer uma petição EB5, não espere para tomar decisão já de eu me mudar para os Estados Unidos. Um planejamento tributário é importante em qualquer momento da vida. Sim. Né? Então, esse vai ter um impacto muito grande no momento que você receber a sua residência. Né? Então, eu acho que a planificação tributária é tão importante quanto a origem de fundos. Vão juntos. Né? Então, não esperem a escolha do projeto, não esperem fazer um investimento, já comece com o planejamento tributário quanto antes. Exatamente. Então, ter bons assessores em todas as áreas da sua vida é fundamental. Especialmente quando você quer fazer alguma coisa, eu vou usar a palavra ousada, né? Porque, de fato, é uma decisão muito diferente das decisões comuns do dia a dia, né? Você está tomando uma decisão de... Algumas pessoas até têm família no exterior, né? Mas nem todos. Então, às vezes você está tomando uma decisão de sair de perto da tua família, de morar numa dinâmica totalmente diferente, uma cultura diferente, uma questão climática diferente. Então, são muitos fatores a serem considerados, né? Dentre eles, a questão fiscal, dentre eles, a origem de fundos, dentre eles... qual é o centro regional. Exato. Então, ter bons assessores é fundamental nesse processo, né? E aí me fala um pouco mais da Canaan. Ela tem mais de 30 anos de história, é isso? Exatamente. Bom, como somos os pioneiros, né, do que é o programa EB5 de centros regionais e também utilizar o modelo como empréstimo, né, como um fundo de investimentos em empreendimentos, né, já existentes com os investidores EB5, temos tido uma trajetória de sucesso muito grande, e uma das coisas que eu realmente admiro da Canaan é que a gente tem sempre ficado muito perto do coração do programa, né? Por que existe o EB5, né? O propósito original. O propósito original, que é gerar esse impacto na economia constante, né? Então, não é somente eu construir o meu empreendimento e desaparecer, e pagar o investimento e já foi. Só a geração na construção, só a geração nisso. Por exemplo, um dos investimentos que nós levantamos fundos EB5, que eu acho que foi maravilhoso. Se você já foi para Miami... Em Miami tem aquele trem, o Brightline, que vai de Miami para Orlando, não é verdade? Sim. Nós levantamos fundos EB5 para esse empreendimento. Olha que legal. Por exemplo. Que os brasileiros adoram, né? Para ir para... Dar uma fugidinha, né? Para ir para Disney. Exatamente. Então, imagina um projeto desses com fundos EB5 para nós foi com muito orgulho. E, de fato, já foi reembolsado. Foi um projeto bastante interessante, né? Então, agora, por exemplo, um dos projetos atuais nossos hoje é um empreendimento de fibra. De internet de fibra. Legal, né? De banda fibra larga, ótica. Fibra ótica de banda larga, que a gente chama aqui, né? Aqui a turma tá falando fibra ótica também. Obrigada. De fibra ótica. O que eu acho legal, né? Vai muito mais além da construção de um edifício. É o impacto nessa economia que vai depender desse empreendimento, mas que vai abranger todas essas áreas rurais que não têm acesso à internet de fibra ótica. Tem o acesso à internet do DSL, que eu não sei como é que fala em português, esqueci. Aqui é o 3G, esse tipo de coisa. Aqueles que era de telefone ainda, sabe? Aqueles bem antigos. Mas o que eu acho legal é que a gente vai estar trabalhando com Consolidate Communications, né? E eles são uma companhia que é public trade. Entendi. Né? Capital aberto. Capital aberto, e eles têm também como equity investor o que é o Searchlight. Então é muito interessante como funciona quando você analisa o projeto, quem são, de onde vieram e o sucesso que eles têm dentro dessa indústria, que é a indústria de comunicação e internet. Sem contar também que todos os projetos de comunicação, internet e demais, é uma área de interesse nacional, o que também prioriza, né, essa prioridade, né? Sim, avança com mais rapidez no processo do EB5, Legal. porque é uma prioridade nacional e é interesse nacional, esse desenvolvimento de comunicação.
E o que acontece nesse projeto, por exemplo? Comparativamente, o trem é importante, ajuda no desenvolvimento, mas se não tiver, não vai impactar a sociedade em si, né? Já esse projeto de infraestrutura que você está mencionando, o governo tem interesse para avançar ali o desenvolvimento daquela sociedade, ter internet mais rápida, de mais qualidade, conseguir se relacionar melhor, fazer mais negócio, por aí vai, por né? tabela, né? Toda a comunicação, empreendimentos que vão crescer, que Sim. vão chegar, que demais. Ainda mais hoje, que o mundo é movido a tecnologia. Então, centésimos de segundos lento num sistema de uma indústria impacta gigantesco, né? Então, de fato, isso ajuda bastante o desenvolvimento da sociedade ali. Eu achei esse projeto impressionante, a gente acabou de lançar ele. E é invisível aos olhos das pessoas, né? Porque as pessoas costumam ver assim, imóvel, vai construir um resort, vai construir um condomínio, eu tô vendo fisicamente. Isso tá debaixo da terra, você não vai ver a fibra ótica, né? Então, mas é tão importante quanto ou mais, dependendo da característica. Voltando para aquele impacto econômico, né? E aquela geração de empregos. Como você sabe também no EB5, a geração de emprego não é só a pessoa que está fazendo buraco para colocar o cabo, senão que são os empregos diretos, indiretos, induzidos. Exato. Imagina o impacto econômico e socioeconômico que tendo uma internet de fibra ótica nessas áreas rurais dos Estados Unidos, o impacto que vai gerar. Sim, total. Né? Então é bastante grande. Vão ser gerados 23 empregos por investidor nesse empreendimento. Ou seja, a meta é 10 então, e você já dobrou com esse projeto. Exatamente. E esse é realmente o alcance que a gente fala. Esse é quando a gente analisa os projetos, a gente é de uma maneira conservadora. Né? Então, já dobramos esse para garantir que está tudo bem. Legal. Outra coisa legal também, que eles não vão precisar construir as torres. As torres já existem. Olha. Essas conexões já existem. A única coisa que a gente está fazendo com a fibra ótica é estar atualizando todas essas comunicações daquela internet antiga para uma internet de fibra ótica. Entendi. O que também ajuda muito no projeto, na área de capitalização e na área de construção. Muito mais rápido, não depende de permissões do governo, não depende de burocracias, porque já existe, já são donos dessas torres. Né? Então, eu acho uns empreendimentos bem interessantes e a gente vai ter mais empreendimentos dessa escala no futuro também. Bem legal. Assim, para quem nos assiste e tem a curiosidade de entender mais, né? Saber que vocês cuidam de projetos com nível de seriedade muito alto. Existe um conservadorismo forte na essência do negócio. E a sua diligência para escolher o projeto, ele está muito associado à relevância da companhia, do projeto, essencialmente, se é uma empresa muito sofisticada em governança ou não, porque essas companhias de capital aberto, né? Elas têm um alto nível de governança, o governo está olhando, né? O governo vai olhar porque é um projeto EB5, mas o governo também está olhando porque é uma empresa que negocia ações no mercado. Então, assim, o nível de chance de dar certo é muito grande, né? Então, para quem nos assiste, talvez se conectar com você, Mila, para entender melhor e se isso fizer parte de um projeto futuro, seguir por um caminho juntos, né? Com certeza. Uma coisa que eu quero mencionar aqui antes da gente terminar, Léo, uma coisa das mudanças da lei, né, e de como tem impactado também as pessoas, os expatriados que já se encontram nos Estados Unidos com um visto não imigrante, tá? Que a gente falou um pouco do processo consular, né, você morando no Brasil, mas a gente não pode esquecer que tem muitos expatriados brasileiros com outro tipo de vistos. Sim. O visto L1, o visto F1, OS, outros tipos de vistos que não levam diretamente a Green Card. E que talvez, depois de vários anos, ou até mesmo estudantes, né, que vão ser patrocinados pelos pais para fazer o EB5, falam, olha, eu não quero depender da loteria do H1B, né, eu não quero depender de uma empresa que me patrocine, porque eu não quero estar amarrada a um empregador. Então, esse EB5 é uma opção para você passar desse visto não imigrante, que não me leva a Green Card, e me oferece a possibilidade de ter a residência americana, e eu não precisar voltar para o Brasil para fazer esse processo e fazer o que a gente chama o ajuste de status imediato. Né? No mesmo tempo que você faz a petição do EB5, você também envia a petição de ajuste de status, que permite você ficar nos Estados Unidos com permissão de trabalho, com permissão de viagem, esperando pela aprovação do seu Green Card. Poxa, que bacana. Nossa, eu acho que esse é um dos maiores benefícios que saíram desde as mudanças da lei em março de 2022, é essa possibilidade de eu ficar nos Estados Unidos e ter todos os benefícios do Green Card enquanto eu espero pela minha aprovação.
Sensacional, porque de fato eu já ouvi várias histórias de pessoas que, e aí não vou citar só os Estados Unidos, mas vários lugares do mundo. A pessoa foi como expatriado, né? A empresa, para quem não está acostumado, a empresa fez a mudança do profissional para trabalhar em uma das suas unidades pelo mundo. E aí vamos usar como exemplo os Estados Unidos. E aí chegando lá, é outra cultura, outra dinâmica, outro chefe, né? E aí pode ser que não se adapte. Não seja ali o que ele sonhava, né? E embora o sonho era trabalhar no exterior, né? A dinâmica às vezes não é tão o que ele sonhava ou desejava. E aí nesse momento você tem a opção de, estando lá, aplicar e procurar por outra oportunidade, né? Isso é interessante. Manter sua família, a família que já está estudando, trabalhando e por aí vai. Isso é bem interessante mesmo. O mercado, assim, o público que a gente tem mais visto, assim, do Brasil, realmente são os estudantes internacionais que estão lá. Porque eles terminam a universidade com um almanaque de oportunidades na área do mercado de trabalhos ilimitados, porque eles não estão limitados ao visto do F1, não estão limitados a uma loteria, não estão limitados a um patrocínio. Então, realmente, o benefício é gigante. Muito bom. E se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais da Canaan, ou quiser se conectar com você, o que elas fazem? Como é que elas fazem? Só entrar em contato comigo, pessoal. Eu não sei se você vai colocar no final também o meu Podemos contato. colocar o seu contato aqui na descrição. Mas tem no comigo. LinkedIn também, Mila Olano. É só se conectar, né? Por favor, entre em contato comigo. A gente coloca na descrição o site lá da empresa, tudo bonitinho. Obrigada, Léo. Nossa, mas eu sempre feliz em ajudar, sempre atenta e à disposição. O processo EB5 é uma decisão que toma tempo, né? É legal as pessoas saberem. Às vezes quer bater um papo, quer ouvir um pouco mais detalhado, contar a história da família, do que tá acontecendo. Às vezes o sonho não é para agora. Às vezes o sonho é para 5 anos, 10 anos. Tá tudo certo, Exatamente. E se não é esse projeto, virão outros que vão receber. A gente vai receber vamos seguir os mesmos padrões, né? Conservadores de todos os projetos, em todos os projetos que nós patrocinamos. Entre em contato comigo. Adoraria, né? Bater um papo com você, explicar um pouco mais sobre o EB5, sobre os benefícios da residência americana para você e para sua família, né? E estamos aí. Muito obrigada. Obrigado você, Mila, por ter vindo aqui, por compartilhar um pouquinho da tua história, um pouquinho dos seus desafios como mãe, como executiva, e explicar que tudo é possível, né? Basta você querer e seguir. E mais legal ainda, hoje você está cuidando de um projeto com propósito, né? A gente fala muito hoje no Brasil e no mundo sobre, de fato, alinhar o seu propósito pessoal com os propósitos que a sociedade entende ser adequados, né? Então, ninguém aceita mais poluição, ninguém aceita mais fraudes, corrupções e várias outras questões que são desagradáveis, né? A sociedade não quer isso. E quando você fala que um dos motivos da empresa ser bem-sucedida e de você estar lá liderando essa área de desenvolvimento de negócios, né, para a América Latina é por conta do propósito, é porque vocês estão gerando emprego de verdade, estão impactando no sonho de famílias, então tá tudo muito bem conectado, né? Então a chance de sucesso é muito alta. Exatamente. Bem legal. Parabéns. Muito obrigada. Bom retorno. Dê um beijo à família. E até a próxima vez que você vier aqui, porque você vai ser sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, Léo. Até a próxima. Até. E para você que nos acompanha, mais um Léo Santos Podcast. Se você gostou desse conteúdo, se você entende que ele é útil para alguém do seu relacionamento, às vezes o seu chefe, o seu sócio, o seu amigo, o seu funcionário, pega esse link e envia para essa pessoa, recomenda que ela assista, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, vamos disseminar conteúdo, insights, novidades, tudo que está relacionado ao nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.